Alô? Alô? Legal. Eu não tenho esse vozeirão do Paulo Rogério, né? Vamos ser formal, ele falou que eu sou formal, Paulo Rogério. Pessoal, obrigado pelo convite. Agradeço ao Paulo, à Janaína pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Rever alguns colegas, Rudá, Quito. O pessoal do Flamengo não está aqui, infelizmente. De conhecer outras pessoas, acho que isso é sempre importante. Como o Paulo disse, infelizmente a gente fica isolado na universidade. E eu e a Francine também é minha colega lá, professora na UFRJ, a gente não quer isso. A gente quer estar perto de vocês, tá bom? Por isso que sempre que a gente pode também, a gente está envolvido. Então, eu me chamo Guilherme Tuscher, sou professor na Escola de Educação Física e de Esporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá no curso de graduação, eu trabalho com disciplinas relacionadas ao ensino da natação. A gente tem a disciplina de polo aquático, mas é uma disciplina eletiva. As disciplinas de natação são obrigatórias. O nosso plano é que a gente consiga se organizar para que a gente comece a oferecer também a disciplina de polo aquático. E a gente trabalha também no curso de pós-graduação, no mestrado e doutorado. E a gente tem 2 alunos aqui, que são a Georgiana e o Cleison, tá bom? Que, junto com a professora Francine, me ajudam a conduzir o grupo de pesquisa em ciências dos esportes aquáticos. Então, a nossa ideia desde o início não era fazer algo específico de natação. A nossa intenção é desenvolver e estudar os esportes aquáticos. Eu tenho mais afinidade com o polo e com a natação, tem professor que tem mais afinidade com os saltos ornamentais, com o nado artístico, e a gente vai se desenvolvendo assim. E aqui eu já faço um convite para vocês. Caso algum dia vocês tenham interesse de fazer mestrado e doutorado, vocês já estão convidados. Poxa, Guilherme, mas eu sou treinador, eu estou muito tempo distante da academia, e a gente sabe que é assim. E a gente tem uma política no nosso grupo de pesquisa de ensinar as pessoas a fazerem pesquisa. Isso não significa necessariamente que você vai ter que estar de jaleco branco, mexendo com pipeta, nada disso. A gente estuda o esporte. Então a gente está na beira da piscina estudando o esporte, é o que a gente quer fazer. Só que a gente precisa desse contato com vocês também. E mesmo que muitas vezes, agora, vocês não tenham essa possibilidade ou esse interesse, se vocês entrarem em contato com a gente e falarem assim, poxa, Guilherme, eu tenho uma dúvida no polo aquático sobre isso que eu gostaria de estudar. Como é que vocês podem ajudar a gente? A gente vai lá e tenta ajudar vocês. A gente estuda, a gente discute, a gente faz uma mesa redonda, não sei, a gente faz alguma coisa. Então sintam-se à vontade para poder entrar em contato com a gente. Aqui são algumas publicações que eu tenho em livros, fora os artigos que a gente tem publicados. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que esses 2 livros aqui na parte de cima, esse livro aqui e esse livro aqui, são livros de polo aquático, que eu tenho um capítulo escrito em cada um deles. Mas, infelizmente, são livros que não foram publicados no Brasil. Então, outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa se organizar para começar a sistematizar alguma coisa sobre o polo aquático. Porque, por exemplo, se eu quiser usar alguma referência lá na universidade para poder formar novos professores, eu vou ter dificuldade, porque a gente não tem isso no Brasil. Então, fica aí mais um convite para vocês. Aqui, esse livro que está do lado direito, esse livro aqui, é um documento que foi lançado no ano passado pelo COB de desenvolvimento de formação de atletas em longo prazo. É um documento geral, não é um documento específico de nenhuma modalidade esportiva. E nesse ano eu fui convidado pelo COB e pela CBDA para escrever um documento específico sobre natação. Então a proposta é, conhecendo a nossa realidade de formação de atletas, os nossos pontos positivos e negativos, como que a gente poderia formar melhor os nadadores. E eu vou deixar isso aqui em stand-by para no final voltar nessa discussão, tá bom? Tudo que eu falo para vocês aqui tem no meu site. Eu tenho um site que é o meu nome, guilhermetuscher.com.br. Inclusive, aquele livro lá, o segundo, da esquerda para a direita, com a capa verde, que foi publicado em Portugal, ele tem a versão dele em PDF no meu site. Se por acaso vocês transitarem lá e não acharem, pode me mandar o e-mail que eu mando para vocês. Lá tem coisas de polo, coisas de natação, aprendizagem, treinamento, tem um pouquinho de cada coisa. Legal. Eu vou começar a minha apresentação trazendo uma reflexão para vocês, para a gente pensar juntos aqui. São 2. Essa daqui é a primeira. Eu quero que vocês olhem para essas crianças e pensem com vocês mesmos o que essas crianças poderiam ser dentro do esporte. A terceira criança da esquerda para a direita, que está segurando uma bola de futebol, vocês acham que ele tem cara de jogador de futebol? Parece que não.
Aquela menina que está com bola de vôlei, parece que ela seria uma boa jogadora de vôlei? Talvez sim. Parece que mais do que o menino ser jogador de futebol. O menino que está com a bola de basquete, será que ele seria um bom jogador de basquete? Parece que sim. Por quê? E a menina que está com boné, quem acha que ela poderia ser uma skatista? Levanta a mão. Então olha que interessante. A gente olha para as crianças e a gente começa a achar que entende quem elas podem ser no futuro. Todas as potencialidades que elas podem ter e até todas as fragilidades. Mas vocês só tiveram contato com essas crianças numa imagem por 30 segundos. E essas crianças aqui? Será que aquela terceira menina, a terceira criança, né, da esquerda para a direita, será que ela seria uma boa jogadora de vôlei? Parece que sim, porque ela é alta. Ou pelo menos ela é mais alta do que os outros. Mas você não sabe exatamente quantos anos ela tem. Então, mais uma vez, a gente está julgando as pessoas, a gente está julgando as crianças e muitas vezes colocando uma carga de resultados, de expectativas sobre elas que podem não ser verdadeiras. Porque a gente tenta interpretar o mundo a partir do nosso ponto de vista. Mas o mundo é muito mais complexo do que isso. E a gente não tem bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente acha que consegue prever o futuro, mas a gente não consegue. Então a gente julga o nosso momento atual, as experiências que a gente tem nos momentos atuais, a partir das nossas experiências anteriores. Então eu vi o Quito, conheci o Quito em 2007, nem lembra de mim, lá nos Jogos Pan-Americanos, tenho até foto com ele. E beleza, então eu tenho o Quito como uma referência de atleta, de um bom atleta, e eu passo a fazer o seguinte: os meus atletas que forem parecidos com o Quito, que jogarem parecido com o que ele jogava, que tiver mais ou menos a mesma estatura, os trejeitos, eu acho o seguinte: vai ser um bom jogador, porque o que é bom nasce pronto. As pessoas têm essa ideia. Mas o Quito, quando era criança, possivelmente nunca pensou isso, nem o Rudá. Só ia lá para brincar, pô. De repente, quando eu vi, estava no Pan-Americano. Legal. E a segunda reflexão é a seguinte: se você fosse pensar no que você é muito bom? No que você se diferencia das outras pessoas? Pode ser em qualquer coisa, no esporte, fora do esporte. Ah, eu sei lidar muito bem quando tem conflito na minha equipe. Sei lá, parece que eu tenho um dom para isso. Eu sou muito bom no esporte. No que você é muito bom? Pensa aí. Agora vamos pensar num colega que você tenha. Imagina um colega que você tem, um amigo que você fala assim: esse cara é sinistro. Esse cara é muito bom no que ele faz, seja lá o que for. Como a gente não acompanha a vida desse amigo todos os dias, a gente muitas vezes é levado a acreditar que as capacidades que ele tem, que as potencialidades que ele tem são naturais. Pô, o cara já nasceu assim. Mas quando é com a gente, tudo é muito difícil. Depois que você adquire certas habilidades, aquilo parece que é natural, mas o processo para chegar até lá foi um produto de tentativas e de erros e de fracassos, de tentativas, de erros e fracassos, até que algum dia parece que as coisas começam a dar certo. Mas elas nem sempre foram assim. Então, sempre que é com você, você acha que é muito difícil, porque você vive o seu dia a dia. Quando é com os outros, parece que é natural. Então, mais uma vez, a gente interpreta a realidade de uma maneira que é equivocada, que é limitada. E o ser humano, ele é assim. O difícil é a gente vencer esses estereótipos, esses preconceitos que a gente tem. Porque eles, na verdade, são um sistema de proteção. Se você estiver na selva e você vira uma sombra, você não vai lá olhar de pertinho se é um leão, se é um tigre, se é um animal querendo te matar. Você vai sair fora. Isso é natural. Então, é um sistema de proteção. E a gente acaba levando isso para o esporte também. Então, um atleta, independentemente da idade, para que ele seja bom no que ele faz, ele precisa desenvolver um conjunto de capacidades físicas, técnicas, motoras, cognitivas, sociais, de autocontrole, capacidades emocionais. Se ele não tiver isso bem desenvolvido, ele não será um bom atleta. Algumas dessas capacidades são um pouquinho que a gente chama de capacidades gerais,
e outras são mais próximas do que a gente chama de específicas. E a necessidade dessas capacidades gerais e específicas pode depender da idade do indivíduo também. A questão é, quando a gente está falando de crianças e de jovens, todas essas capacidades elas ficam mascaradas por fatores relacionados ao crescimento, à maturação e o desenvolvimento, que é a famosa diferença entre idade biológica e idade cronológica, se a criança nasceu no primeiro trimestre do ano, no último trimestre do ano. Tudo isso faz com que, às vezes, uma criança que nasceu em janeiro pareça ser muito superior do que aquela que nasceu em dezembro. Mas a gente esquece que ela só tem 9 anos. Que possivelmente essas diferenças ao longo do desenvolvimento, do crescimento, quando elas forem adultas, essas diferenças desaparecerão. Só que a gente não deu oportunidade para aquela criança que nasceu em dezembro continuar no esporte. Então ela naturalmente foi excluída. Então o jogador, que poderia ser uma potencialidade dentro do esporte, ele naturalmente foi excluído do processo. E a gente não se dá conta disso. Legal, então nossa ideia aqui é justamente falar sobre esse processo de formação de atletas no polo aquático, com a intenção de que eles se tornem atletas de elite. Então vamos lá. A gente tem que entender primeiro que esse é um processo em longo prazo. E dentro desse processo de formação, a gente tem situações relacionadas a treinamento e situações relacionadas à competição. Então, o nosso desafio, enquanto treinadores, enquanto professores, gestores, pais, qualquer indivíduo que está relacionado ao esporte, é manusear, é manipular essas variáveis de maneira positiva para que a gente diminua o abandono esportivo, que é comum em todos os esportes. Só que se a gente não se preocupa com isso, a gente está perdendo atletas. E a gente está perdendo potenciais indivíduos que poderiam ser atletas olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais. Então a proposta é que a minha discussão seja dividida em 3 momentos. Primeiro eu vou discutir brevemente com vocês o que é treinamento a longo prazo. Depois, essa dúvida, será que os bons atletas realmente nascem prontos? E por último, alguns desafios que a gente tem que superar, que são desafios do senso comum. A minha ideia é ser breve, para que a gente possa depois conversar. E eu queria que vocês ficassem bem à vontade para a gente conversar. Na pior das hipóteses, se eu não souber a resposta, eu vou falar, não sei. E eu não vejo problema nenhum nisso. Tá bom? E se eu não souber, e se alguém quiser complementar também, eu acho que é interessante, porque cada um de vocês aqui tem uma experiência aqui diferente. Então vamos lá. O que é a ideia do treinamento a longo prazo? Se a gente for pegar os conceitos mais antigos de treinamento a longo prazo, eles defendiam que a ideia era você pegar os atletas que eles consideram, ou que a gente considera que são talentosos, e colocar esses atletas talentosos dentro de um processo de formação em longo prazo. Quando você já tem essa ideia de só pegar os atletas talentosos, naturalmente você exclui aqueles que são considerados não talentosos. Só que o talento, ele pode ser local, pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser nacional. Ele pode ser considerado talentoso porque é mais alto, porque é mais forte, porque é mais inteligente. No polo aquático, um esporte que envolve cognição. Então, o que realmente é ser talentoso? Todos os estudos e todas as tentativas de tentar selecionar os atletas talentosos foram frustradas. E no final das contas, eles perceberam que eles estavam muito mais prejudicando a formação do que contribuindo com a formação dos indivíduos. E dentro desse processo de treinamento a longo prazo, dentro dos conceitos mais recentes, a ideia é, eu tenho que dar oportunidade para todo mundo, eu tenho que desenvolver todas as crianças, todos os jovens, porque se eles forem atletas, ok, se eles não forem, pelo menos serão pessoas que praticam o esporte, que consomem o esporte, que são saudáveis. Então eu não vou excluir ninguém. É lógico que vai chegar num momento, quando a ênfase passar a ser mais no rendimento do que na formação, que você não consegue ter todo mundo. Mas aqueles indivíduos tiveram a oportunidade. E dentro desse processo, então, a grande preocupação é com a competição e também com o rendimento que não pode ser momentâneo. A experiência que vocês estão tendo aqui, pelo que eu tenho visto, é muito positiva, porque tem a competição, mas eu vejo as crianças felizes. Está dando um sacolada na cabeça do outro, jogando casca de banana, o menino estava ralando o joelho ali no chão e estava feliz da vida. E essa lembrança que fica. Não pode ser aquele negócio, cara, eu não aguento mais olhar para a piscina. Como você só tem 13 anos, mas eu não aguento mais olhar para a piscina.
Está errado. Imaginem vocês com 13 anos, fora do esporte, na escola, se cobrassem de vocês um rendimento acadêmico que às vezes a gente cobra os nossos atletas. Então você vai estudar todos os dias, no turno, no contraturno, no final de semana você tem exames, tem que participar de testes extras. Ninguém aguenta isso. E a gente cobra isso das nossas crianças. E elas enchem o saco, muito precocemente, em todos os esportes. Por isso que a ênfase tem que ser, eu tenho que entender, eu estou dentro de um processo de formação ou dentro de um processo de rendimento. Só que muitas vezes isso é um desafio para o treinador, porque ele tem uma cobrança do clube, uma cobrança dos gestores. Ele vai para uma competição de sub-11 e tem que voltar com um troféu para casa. Não interessa, as crianças estão felizes. E a ênfase deveria ser nesse quesito. As crianças gostaram? Elas estão felizes? Elas querem voltar no ano que vem? Não, trouxemos o troféu, mas ninguém quer voltar no ano que vem. Então não adiantou nada. Fomos num ano numa competição, levamos 60 atletas. No ano que vem voltamos com 30. E não são os mesmos que foram no ano passado. Tem alguma coisa errada. Isso aqui deveria ser encantador, deveria ser um motivo de comemoração. O cara tem lá 50 anos, enquanto os amigos... Lembra lá em 2023, a gente foi lá em Bauru, numa competição, e a história da vida do cara tem que ser essa, tem que ser positiva, senão tem alguma coisa errada. Existem na literatura diferentes propostas de etapas dentro do processo de treinamento a longo prazo. Existe um grupo de autores canadenses que estudam muito isso, que é a proposta que está do lado esquerdo ali. E esse documento do COB que eu falei para vocês, ele tentou entender a realidade nacional e propor as fases. Então, por exemplo, experimentar e brincar, brincar e aprender, aprender e treinar, treinar e competir, competir e vencer. Então, olha quando a competição passa a ser importante em termos de vitória. Não é quando ele tem 10 anos, é quando ele tem 18, 19 anos. Então, antes disso, a intenção é, eu amo estar jogando polo aquático, eu quero ir para o clube porque eu vou encontrar meus amigos, porque eu vou encontrar meu treinador, eu tenho uma relação positiva com o meu treinador, é um cara que cobra, mas ele que me forma, me educa, eu tenho prazer de estar com essas pessoas. Não significa que ele não vai participar de competições. A ideia é que se participe de competição desde cedo, mas competições como essa, competições de formação, e não competições com foco no rendimento. Essa aqui é uma adaptação lá da Associação Canadense de Polo Aquático, que eles pegaram o documento, isso aqui é só uma parte, porque o documento é longo, eles pegaram essas etapas do lado esquerdo, que vai de 1 a 7, e adaptaram para o polo aquático. Então eles têm as etapas ali, ó. Início ativo, que é estar na água. Qual é a filosofia da etapa? Estar na água. Então o treinador que trabalha, se fosse o caso, porque eles são muito novos, o treinador, o professor que trabalha com crianças nessa etapa, ele tem que entender que ali o objetivo é querer estar na água. E esse objetivo vai mudando de querer estar na água, de sentir prazer, de gostar do esporte, para começar a competir, para depois começar a querer ganhar. Isso faz parte do processo. E tem essa divisão de responsabilidade, onde cada etapa deveria acontecer, e uma proposta de idade cronológica. Mas é só uma ideia de idade cronológica, porque a gente sabe que biologicamente as pessoas são diferentes. Então a sugestão ali, por exemplo, a primeira etapa, que vai até os 6 anos, onde a gente desenvolve os movimentos fundamentais. Dos 2 aos 6 anos é desenvolver os movimentos fundamentais. Rolar, saltar, correr, receber, lançar, esses são os movimentos fundamentais. Fora da água, só que a gente tem um duplo desafio, de ensinar fora da água e dentro da água. Então percebam que aqui nem há um ensino do esporte ainda. Depois começa a ter uma ideia de vivenciar o esporte. Ela está vivenciando e tem então uma progressão para todas as etapas. Esse aqui é o documento do COB. Mesmo que vocês não estejam conseguindo ver os detalhes, isso não tem importância. A intenção é entender o seguinte, que a gente tem uma etapa de formação. Percebam que não tem exclusão de nenhum jogador, não tem exclusão de nenhum atleta, de nenhuma pessoa. As pirâmides, os modelos tradicionais tinham uma pirâmide, lembra? A base bem ampla e naturalmente o ápice diminuindo. Aqui nas etapas iniciais não tem diminuição, porque a ideia é que todos estejam envolvidos. Então nas 3 primeiras etapas não tem exclusão de ninguém. Não tem a ideia de ser bom, de ser ruim, tem que estar praticando polo, senão o cara não vai para frente.
Depois se entende onde naturalmente chega um momento onde treinar e competir passa a ser importante. Nem todo mundo quer isso para a vida dele, mas ele consegue ter o esporte como filosofia de vida. O cara vai jogar polo aquático no final de semana, uma pelada, porque ele tem bagagem motora para isso. Se ele não foi ensinado, por que ele vai jogar polo no final de semana? Por que ele vai assistir? Por que ele vai consumir esse esporte? Isso nunca foi apresentado a ele. Então, naturalmente, dentro do processo de foco para o rendimento, o número de pessoas vai diminuir. Mas outra coisa interessante, que é essa ideia da setinha circular, é que os atletas têm a possibilidade de sair do esporte e depois voltar. Um problema que a gente tem grande no Brasil é que chega uma idade que o atleta pensa, ou eu sou atleta, ou eu vou para a universidade. Isso aconteceu com a maior parte das pessoas. Dentro dessa filosofia, a ideia é, caramba, imagina, o Quito investiu a vida inteira na formação do menino. E agora que o bicho tem que começar a pegar, que o treino começa a ser de verdade, porque antes era formação, o cara abandona o esporte e vai para a universidade. Então a ideia é ofereça um treino que seja mais maleável, que permita o indivíduo ir para a universidade, mas continuar envolvido com o esporte, para que ele organize a vida dele na universidade e depois ele possa render o que ele pode render, e não excluir o cara de vez. Poxa, Guilherme, mas aqui seria interessante que ele treinasse 6, 7, 8 sessões por semana. Agora ele só consegue treinar 4, é melhor 4 do que nada. Talvez o primeiro ano de faculdade tenha que ser assim, é só um exemplo aleatório, mas depois ele consegue se organizar, entende como é que as coisas funcionam, bate lá no clube de novo, eu consigo treinar 6 sessões agora. Então o cara volta para o esporte, só que no modelo atual não. Então vai para a universidade, tchau meu amigo, não tem como, você tem que treinar 6 sessões. Então é uma maneira diferente de pensar a formação dos atletas. Então essa é a ideia do que é um modelo de treinamento em longo prazo. Eu estou oportunizando que as pessoas tenham experiência no esporte, que as pessoas vivenciem, participem de competições, mas sempre através de experiências positivas. O nosso segundo ponto de discussão é essa ideia se os atletas nascem prontos ou eles são formados. Por que essa pergunta é importante? Porque por trás disso existe a ideia de distribuição de recursos. Os recursos não são ilimitados. Então, se eu tenho a ideia que esses indivíduos possivelmente terão melhor desempenho, eu vou investir dinheiro neles. O Comitê Olímpico faz isso. Para poder tomar a decisão, ele vê os esportes, a chance de medalha, o histórico da modalidade, para poder direcionar o recurso, porque os recursos são escassos. Mas a grande questão é que essa pergunta não tem uma resposta simples. O que a gente sabe é que o rendimento esportivo é fruto de diversas variáveis. E aqui tem uma simplificação delas. Então, o rendimento esportivo depende da sua genética, depende do treino e das condições ambientais. Condições ambientais, qualidade da competição, relacionamento com o treinador, com os colegas, experiências positivas. E o mais interessante é, o treino e as condições ambientais são variáveis que a gente consegue controlar. Só que a gente está só preocupado com a genética, que é o que a gente não controla. O cara é daquele jeito, eu não consigo controlar isso, vou dar atenção então ao que eu consigo controlar. Então, dentro dessa discussão, a gente tem a preocupação com a genética ou com o treino. Então vamos pensar assim, existem basicamente 2 tipos de treinadores. Aquele que pensa, o cara que é bom nasce pronto, e não tem jeito, porque o cara é bom, ele nasceu assim, e o outro treinador que é o oposto. Não, o que vale é o treino. Se você treinar, se dedicar, for comprometido, você chega lá. Que também não é verdade. Nem todo mundo chega. Apesar de ter um bom comportamento enquanto atleta, nem todo mundo vai chegar lá. Em termos de genética, então, será que existe um gene que é diferenciado, que vai te fazer ter uma excelência em termos de desempenho esportivo? O que a gente sabe é que não. As 4 principais variáveis relacionadas ao desempenho esportivo são o sexo, a estatura, o consumo de oxigênio e o tipo de fibra muscular que você tem. São as 4 principais variáveis genéticas. O que a gente sabe? Que o sexo depende completamente da genética. Então não tem como a gente se preocupar com isso. Beleza. A estatura, ela depende de uma condição genética, mas também depende das condições do ambiente. Alimentação, quantidade, qualidade, sono, repouso. Beleza.
o consumo de oxigênio, a dependência genética varia de 15% a 95%. Então, olha só, né? Não tem como a gente controlar isso. O tipo de fibra muscular, a capacidade que você tem de produzir força, cerca de 50% dessa condição é dependente da genética. Isso, ao mesmo tempo, é bom, porque a gente tem aquela ideia assim, o velocista tem todas as fibras de contração rápida. Não. Na maior parte das vezes, a gente tem um equilíbrio de fibras de contração rápida e lenta. Então, o resultado final depende se o treino está adequado. Se eu quero que o cara chute forte, eu tenho que treinar potência. Se eu quero que ele faça determinado tipo de movimento, eu tenho que treinar aquele movimento. E outras variáveis que a gente às vezes nem conhece, porque a situação real ela é muito complexa. Ok, vamos pensar aqui na estatura. A estatura ela é importante para todos os esportes, praticamente. Na época dos Jogos Olímpicos de Londres, eles perceberam que algumas modalidades esportivas não estavam totalmente preenchidas. Algumas vagas poderiam ser preenchidas no handball, no remo e no rugby. No rugby não, no badminton. Então o que eles fizeram? Vamos fazer uma seleção para tentar captar pessoas que não são atletas para se tornarem atletas. Então eles fizeram uma chamada pública, os homens tinham que ter mais de 1,90 m e as mulheres mais de 1,80 m. Então a única praticamente exigência genética era a estatura. E a outra exigência era que algum dia na sua vida você tenha participado de pelo menos competições regionais em qualquer esporte. Pô, mas o cara nunca remou e ele virou um remador. A idade tinha que ter entre 16 e 25 anos. O cara já era adulto. Formaram jogadores, atletas de remo, de handball, de vôlei e de badminton. Pessoas que nunca praticaram o esporte. Pessoas que nunca praticaram esporte, que selecionaram, depois treinaram essas pessoas. Em 12 meses, o cara que nunca foi atleta do esporte estava em nível nacional. Fizeram 1 ano e meio, em média, para poder elevar a condição desses atletas. O estudo não fala se eles foram para os Jogos Olímpicos, mas você imaginar que você foi na rua, pegou um cara grande e o cara está em nível nacional, de um esporte que ele nunca praticou. É lógico que são esportes relativamente mais simples do que o polo. O remo é um esporte de muito mais força do que qualquer outra coisa, mas mesmo assim o cara nunca remou na vida. Então por que a gente acha que aquele atleta tem que fazer remo desde que tem 7 anos de idade, senão ele não vai ser remador? Por que a gente acha que o jogador de polo aquático tem que nascer dentro da piscina? Legal, então essa ideia, essa crença que a gente tem de que poderia existir um gene mágico que levaria a gente a selecionar indivíduos diferenciados, na verdade é uma ilusão. O artigo traz que seria uma atitude ingênua. Por quê? Porque o exemplo aqui da estatura. Eles existem estudos que mostram que se você pegar 300 mil variações genéticas, elas só explicam cerca de 45% da estatura. Então a estatura que a gente tem, se você for pegar um conjunto de variações genéticas, cerca de 300 mil, elas só explicam metade da sua estatura. E os outros 50%? Depende de coisas que eles não sabem. Uma coisa que é relativamente simples. Imagina um rendimento esportivo que a gente falou que depende da estatura, da força, do tipo de fibra muscular, da capacidade cognitiva, técnica, social, é muito complexo. Então o que a gente tem que ter em mente? Qual é a ideia que a literatura traz para a gente? Aqui do lado direito eu tenho 2 indivíduos que são geneticamente favorecidos. Eles têm um balde maior. E do lado esquerdo, 2 indivíduos que não são tão bem agraciados assim, tem um balde menor. E a ideia da água é a quantidade e a qualidade do treinamento, a qualidade das experiências de formação. Então, se você tem um atleta que ele não é tão bom geneticamente, mas ele recebe estímulos adequados, no final ele pode ser melhor do que o indivíduo que tem boas condições genéticas, mas recebeu um treino excessivo, por exemplo, e abandonou o esporte, ou nunca conheceu o esporte.
O ideal do mundo dos sonhos seria o atleta D, que geneticamente é considerado muito bom e que recebe os estímulos adequados. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a gente tem que tentar criar experiências positivas de treinamento, de competição, porque a parte genética a gente não vai determinar. Se a gente algum dia der a sorte de achar um cara muito bom geneticamente, o estímulo for adequado, o cara vira excepcional. Vamos pensar na gente. Todos vocês são bons no que vocês fazem. Alguém se considera excepcional? Eu me considero comum. Mas o fruto de diversas experiências positivas, negativas, você vai melhorando. Então essa é a discussão da genética. Por outro lado, é a discussão sobre o que a gente chama de prática deliberada. Existe um autor chamado Erickson, talvez vocês já tenham conhecido a ideia dele, que ele fala o seguinte: para você alcançar a excelência esportiva, você precisa de 10 anos de treino ou de pelo menos 10.000 horas de treino. Essa é uma proposta muito antiga. De onde ele tirou isso, na verdade? Ele tirou isso da música. Ele percebeu que os melhores músicos tinham mais tempo de treino do que os piores. E além disso, ele criou essa ideia de prática deliberada. O que significa? Paulo, você não precisa gostar do que você faz. Se você treinar mais do que o Rudá, você vai ser melhor do que ele. Essa era a ideia dele. Então o que é importante é treino. Quanto mais você treina, mais você será melhor. E a mídia é muito boa de passar isso pra gente. E a gente coloca isso como regra de vida. É lógico que o treino é importante, mas não adianta você treinar algo que você não gosta. A tendência é que quando você faz algo que você gosta, você se dedique naturalmente. Caramba, eu fiz isso, parece que fui bem, meu treinador me deu um reforço positivo, cheguei em casa, tive um reforço positivo, cheguei no clube, tive um reforço positivo, na escola. Olha a importância da relevância social do esporte. Não adianta a criança vir aqui e chegar na escola e ninguém saber o que é polo aquático. Meu filho só gostava de natação, não gostava de futebol. Chegou numa Copa do Mundo, ele falou assim: eu não assisto futebol em casa, não ligo. Ele começou a perguntar de futebol para mim. Eu falei: o que aconteceu, Felipe? Ele: nada, mas eu quero saber sobre futebol. Era a época da Copa do Mundo, na escola só se falava sobre futebol. Pediu para eu comprar álbum para ele e pediu para eu matriculá-lo na escola de futebol, na aulinha de futebol. Porque ele chegava na escola e falava o seguinte: aí, bem, ganhei um festival de natação. Meus amigos, o que é natação? Eu moro no interior do estado, eu não moro na capital. Natação? Pô, bacana, tá? Mas o futebol? Ninguém quer saber. Então essa relevância social do esporte às vezes é muito mais importante do que o treinador, do que a escola de natação, de polo, de basquete, seja lá o que for. Legal. Então essa ideia da prática deliberada, de que você tem que começar precocemente, acaba passando para a gente a ideia do seguinte: quem começa primeiro, vence. Como se houvesse um caminho único e linear que todos tivessem que passar. Se eu começo na sua frente, eu vou chegar primeiro. Só que o Erickson desconsiderava que eu posso começar depois, mas as minhas experiências terem mais qualidades do que a sua. E no longo prazo, eu posso ser melhor do que você. É lógico, se você pega uma criança que treina 2, 3 anos, um jovem, e um outro começou a treinar hoje, a diferença entre os dois é gritante. Mas o seu objetivo é formar um atleta de 10, 12, 13 anos ou um atleta de 20. Então você tem 7, 8 anos para formar um menino, sem pressa, sem desespero. O que a literatura passa para a gente, e que vocês devem vivenciar isso como treinadores, devem ter vivenciado como atletas, é que se esse estímulo for demasiado, for muito enfadonho e sem prazer, o cara sai do esporte. Então ele poderia chegar mais longe do que todo mundo, mas o cara não aguenta mais. Pode ter reconhecimento social, pode ganhar dinheiro com o esporte, mas o cara não aguenta mais. E a gente tem vários exemplos recentes de atletas em Jogos Olímpicos, o cara não aguenta mais. E o que acontece então? Essa ideia vai fazer com que haja iniciação precoce, treino demasiado, porque o treino específico é o que melhora o desempenho, não é o treino geral.
o treinador foca no que é específico, o moleque tem um desempenho excepcional muito precocemente, só que é muito enfadonho, ele abandona o esporte, não aguenta mais. Então a gente tem que tentar também reverter essa ideia. Então essa ideia de que você tem que começar o esporte muito precocemente e que os iniciantes tardios nunca podem ter desempenho de excelência está equivocada. E para os esportes coletivos, como o polo aquático, a experiência diversificada na infância é mais positiva ainda para o rendimento do que para o esporte individual. O treinador do SESI estava aqui, é Duduzão, falou que foi treinador de basquete. Ele falou para mim assim, o polo é muito mais basquete do que handball. Ele vive falando isso. As pessoas falam que o polo aquático é muito handball, está errado, é muito mais basquete. Então olha que bacana, o cara tem uma vivência fora do esporte, do polo, e ele leva isso para o polo aquático. Então, essa especialização precoce leva a uma prática desmotivante, sem prazer, de repetir, e a consequência é o abandono esportivo, que a gente não quer. Tudo bem, Guilherme, mas praticar é importante? É. Mas vamos ver o quanto que a literatura mostra pra gente que o treino é importante. Então aqui tem indivíduos e condições diferentes. Então eles pegaram atletas jovens de esportes coletivos. Olha o quanto que o treino consegue explicar o desempenho, cerca de 20%. Pegaram vários atletas, quantificaram a quantidade de treino que eles têm para poder pegar um teste de desempenho e falar o seguinte, beleza, vamos ver o que faz ou diferencia os indivíduos. Em termos de treino, só 20%. Para atletas adultos, cerca de 20%. Essa questão de ser precoce, você acha que diferencia para o esporte individual, para relógio, assim, acho que a questão é um dos mais precoces que a gente conhece. O esporte coletivo. E a gente tem um caso muito interessante aqui no Brasil de um atleta que foi, até um dia chegou em alto rendimento e começou muito velho, todo mundo conhece o Chapinho. Chapinho acho que começou com 16 ou 17 anos. Jogou na Itália, bem de conta esse trabalho. É porque é assim, infelizmente tem poucos estudos com o polo aquático, e é por isso que a gente está aqui, para tentar entender a modalidade e ajudar vocês. Os estudos com natação mostram que os atletas olímpicos são cada vez mais velhos. Então aquela galera que começou muito precocemente, foi campeão juvenil, júnior, abandona o esporte. E o cara que está passando de bobeira na frente do clube, vou dar uma nadada, virou campeão olímpico. Ou o cara que teve um processo de formação mais saudável, começou a treinar forte, às vezes com 13, 14 anos, e virou atleta olímpico com 22. E a gente ainda tem ideia que o cara tem que chegar nos Jogos Olímpicos com 14. Ah, mas o Ian Thorpe chegou com 14. Mas o Ian Thorpe é o Ian Thorpe, pô. É aquela ideia que eu falei antes. Eu quero que todo mundo siga o caminho dele, porque ele é uma referência, mas cada indivíduo tem uma realidade diferente. A maturação que vocês têm hoje em dia, que eu tenho, não é a mesma de quando eu tinha 13 anos. Suportar estar aqui no final de um dia de trabalho não é para qualquer um. Vocês estão aqui porque vocês são adultos. Imagine se fossem as crianças. Elas iam estar malucas. A gente consegue se controlar, porque a gente acha que é importante ou porque é obrigado. Imagine se fossem as crianças. Então, se a gente for pensar, algumas modalidades realmente parecem ser mais precoces, saltos ornamentais e as modalidades de ginástica. Mas a grande questão é precoce porque se faz ser precoce ou porque realmente é importante ou necessário que seja assim? Porque aqui, a maioria das vezes, a gente não faz nada diferente. Qual é o cara maluco que vai fazer o seguinte? Não, vamos tentar fazer um processo de formação na ginástica que seja diferente. Que as meninas comecem a competir em nível internacional mais velhas. Pode ser que não seja bem aceito. Aquele documento que a gente escreveu da natação para o COB, os saltos ornamentais também está fazendo. E as discussões eram em grupos. E houve, assim, alguns embates, porque para os saltos ornamentais, com 12 anos, o menino participa de competição internacional. Pode ir para Pan-Americano, com 12 anos. Onde dentro de um processo mais saudável, ele está começando a entender o esporte. Sim. Sim, mas se a gente pensar
que a pessoa continua envolvida no esporte, será que a perda dos 12 para os 16 anos é tão grande assim? Talvez não. Se você pega um cara comum, nunca fez a ginástica, aí é complicado, mas a criança que passou pelo processo, talvez não. Assim, eu não tenho a resposta. Então, qual é a ideia que está sendo discutida por saltos ornamentais? Isso é culpa da gestão, que permite que uma criança de 12 anos viaje sozinha, sem ter participado às vezes de competições de formação, para participar de uma competição internacional e virar a esperança de um clube, de um país, de uma escola. Ela só tem 12 anos. Hã? Sim, porque às vezes a família é pobre e cria toda uma expectativa em cima da criança. Como é que é o nome daquela atleta de skate que participou dos últimos jogos? Então, eu vi uma discussão na internet sobre isso, que a menina agora está sendo cobrada por mídia, patrocinadores, competição. E ela está falando, mas ela é muito nova, porque talvez ela não devesse estar nesse meio ambiente. Isso é muito precoce para ela. Ah, mas ela vai perder essa oportunidade? Aí que é a discussão. E ela falou assim, eu não sei se eu quero isso para mim, eu estou perdendo a minha adolescência. Foi o que ela falou. Talvez se cria a oportunidade dela continuar com o esporte do jeito que ela acha que é bom para ela e continuar, talvez ela consiga voltar depois. Mas se já cortarem ela agora, não vai ter nem adolescência, nem o esporte. Então, Quito, para diferentes condições aqui, esportes individuais e coletivos, o quanto que o treino explica o desempenho? Cerca de 20%. Treinar é importante? É lógico que é, mas não parece ser o fator mais determinante que vai diferenciar um indivíduo do outro. Aí a gente vai começar a ficar preocupado. A gente acabou de ver que a genética não é, o treino não é. Então o que é? Tudo, um pouquinho de tudo. Pode ser que para uma pessoa a genética influencie mais e o treino menos. Para outra, o treino precisa ser maior porque ele tem uma genética ruim. Isso aqui é frequência de ocorrência. Não significa que seja o caminho para todo mundo. Essa que a gente tem que ter, essa preocupação que a gente tem que ter com a ciência. A ciência fala para a gente o que é comum, o que é a média. Ela não vai falar como é que você tem que treinar. Então o entendimento que eu tenho que ter é, o treino é importante, mas ele não explica tudo. Ou seja, eu enquanto formador de atletas, tenho que me preocupar com outras coisas também. Atletas sub-elite, cerca de 20%. Sub-elite mais elite, aumentou um pouquinho, 30%, mas não chega nem na metade. E olha só que interessante agora, atletas de elite, o treino só explica 1% do desempenho. Porque quando chega nesse nível, todo mundo treina muito e todo mundo treina muito bem. Então as horas que você dedica ao treinamento não é a variável que diferencia um indivíduo do outro. Ah, Guilherme, então significa que não é para treinar? Não é isso que está falando aqui. Está falando que você tem que treinar, mas não é isso que vai diferenciar um indivíduo do outro. E não significa que todo mundo tem que treinar a mesma coisa. Não significa que todo mundo tem que treinar do mesmo jeito. Essa tem que ser a preocupação. Então, no final das contas, a ideia é, eu preciso achar um equilíbrio para cada indivíduo entre as características genéticas que ele tem, a qualidade do treino e do ambiente. Eu não consigo controlar tudo, eu vou controlar o que eu posso, para criar um ambiente que seja favorável à formação desse indivíduo. E o nosso último ponto aqui é sobre esses desafios que a gente encontra, que na verdade são muito mais do senso comum, que a gente tem que superar. O primeiro é da idade relativa. Possivelmente vocês já conhecem os termos, eu vou tentar trazer uma outra discussão. O que é a ideia da idade relativa? Eu falei no início, a preocupação é que se a gente fosse dividir o ano em trimestres, nós temos 4 trimestres. E o que a literatura mostra para a gente? Que os indivíduos que nascem no primeiro trimestre são relativamente favorecidos em relação aos indivíduos que nascem no último trimestre. Se você tem uma menina que nasceu em janeiro e uma menina que nasceu em dezembro, a que nasceu em janeiro é praticamente um ano mais velha do que a outra. Ela vai ser mais alta, mais forte, mais inteligente, vai saber lidar melhor com as situações só por causa de um ano. Isso se, cronologicamente, elas forem certinhas, o que geralmente não acontece. Então você pode ter uma menina que nasceu em janeiro, que na verdade é 2 ou 3 anos mais velha biologicamente do que uma menina que nasceu em dezembro.
Isso dá muita diferença no desempenho. Imagina na hora de fazer o chute, a mão dela vai mais alta, ela bloqueia mais alto. Eu quero essa menina no meu time. Mas hoje ela é assim com 11 anos. E quando ela tiver 17, 18? Aquela baixinha pode ter se tornado maior. O gordinho ficou magro, o magro ficou gordinho. E você treinou o menino com dos 10 aos 17 anos só como ala, só como pivô, só como centro. E o cara só sabe jogar assim, porque ele sempre jogou de costas pro gol. E agora ele ficou magro e longilíneo, mas não sabe jogar na ponta. Que você especializou o menino com 10 anos. Então ele deveria vivenciar todas as posições, independentemente da composição corporal dele, porque a composição corporal muda. Tem um colega que estudou com meu filho, que chegou na época da pandemia, eles ficaram sem se ver. Ficaram 2 anos sem se ver. Quando ele foi ver o menino de novo, eu falei, Felipe, olha o Caio ali. Ele, não, papai, não é o Caio não. Eu falei, é o Caio, cara. O Caio não era grande assim não. E magro, o Caio era gordinho. 2 anos o cara virou outra pessoa. Porque ele entrou no processo de produção melhor de hormônios, de estirando o crescimento, e era mais baixo do que o meu filho, ficou maior e mais forte. É outra pessoa. Isso acontece bastante. O que a gente sabe então é que o efeito da idade relativa ele é maior nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, e tende a diminuir na idade adulta. Aí você pensa assim, bacana. Não está bacana, sabe por quê? Esse aqui é um estudo específico com jogadores de polo aqui do Brasil. Por que não é bacana? Aqui do lado esquerdo a gente tem os homens e do lado direito a gente tem as mulheres. Então aqui tem uma diferença significativa mostrando para a gente o seguinte, que os indivíduos que nasceram no primeiro e no segundo quartil, eles têm uma maior prevalência de serem selecionados do que os indivíduos que nasceram no terceiro e no quarto quartil. Então ele tem uma maior chance de ser selecionado só porque nasceu em janeiro, fevereiro e março. Não porque ele é melhor. E esse menino aqui então, que nunca é selecionado, que nunca participa de uma clínica, que nunca tem um processo de formação, ele vai ficando cada vez pior. Porque as oportunidades geralmente são dadas para os melhores. Mas ele é melhor com 10 anos. Para as meninas, para as mulheres, não tem essa diferença. Por que possivelmente não tem a diferença para as mulheres? Por quê? Porque tem poucas mulheres jogando polo. Então, vem cá, você é mulher? Vem cá, minha filha, eu preciso de jogadora. Então eles não excluem ninguém, porque se eles excluírem, ficam sem time. Mas como a quantidade de homens é relativamente maior, eu começo a selecionar. Às vezes eu estou falando sobre esse assunto, eu ouço assim, pô, Guilherme, nos Estados Unidos não tem essa frescura, mas lá tem muita gente. Então não interessa. E outra coisa, as famílias investem na formação dos jovens, porque isso faz parte da cultura e da educação deles. Aqui não. Vai jogar futebol, vai para o polo, você não me encher o saco. Você fica em casa e faz besteira. Lá não, é diferente. Então a gente precisa ter essa preocupação. Precisa ter preocupação para o esporte e também como pessoas que formam pessoas. Então precisa ter essa preocupação nos dois sentidos. E aqui tem a distinção, aqui está considerado todo mundo junto. E aqui por categoria, sub-16, sub-18, sub-20 e o sênior. Para as mulheres, mais uma vez, não houve diferença em relação ao quartil, porque temos poucas mulheres, então precisa de todo mundo, mas para os homens houve diferença nas categorias mais velhas. Então o que a gente tem aqui? Por exemplo, para o sub-20, no primeiro quartil temos 30 atletas, no segundo 29. Olha como é que cai para o terceiro e para o quarto, cai pela metade. No sênior, 31, 18, 27 e 10. Só porque o cara nasceu em dezembro, coitado. Eu nasci em novembro, estou ferrado. Só porque o cara nasceu no final do ano. Será que ele é tão ruim assim? Não, é porque quem nasceu no final do ano foi sendo já deixado para trás. Naturalmente. Não é por maldade. É porque a gente está sempre selecionando e não está formando. Influência da genética, a gente falou. É. Isso aí. Diferença entre idade biológica e cronológica. O cara é 1 ano mais velho. Ele é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais tudo, e você vai pegando ele para o seu time. E o que acontece muito que eu falei? Sei lá, eu tenho verba para poder levar 20 atletas para uma competição lá, competição internacional. Eu vou pegar os 20 melhores.
Os 20 melhores geralmente são quem nasce no primeiro, segundo quartil. Então essas pessoas, além de serem maturacionalmente mais velhas, vão ter mais oportunidade de aprendizagem. Tem contatos com outros atletas, participam de eventos internacionais, contatos com treinadores. Então, lógico que eles vão ser melhores. Não tem jeito. Aí no final você pensa assim, não, mas eles são muito melhores do que os outros, pois olha as oportunidades que eles tiveram que os outros não tiveram. Vai chegar em algum momento que vai deixar de ser formação e é a vera. A nossa discussão é na formação, não é no cara que é adulto. O cara é adulto já era, ele está falando da formação. Então a genética a gente já viu que ela é importante, mas existem outras variáveis que contribuem muito mais. E quando a gente pensa em genética, na verdade tem por trás, como eu disse, estatura, que é a variável mais importante para o desempenho. Existem alguns estudos que mostram o seguinte, poxa, a genética seria interessante para poder perceber se a pessoa tem maior probabilidade de ter determinados tipos de lesão. Seria interessante nesse sentido. Se eu sei que ele precisa muito do movimento de ombro e ele tem uma chance de ter frouxidão ligamentar, eu vou naquele indivíduo fortalecer mais os músculos, por exemplo, do manguito rotador. Mas não vou usar isso para excluir o cara, vou usar isso para poder fazer com que ele continue dentro do esporte. Então a genética por si só não pode predizer o desempenho, tá bom? Variáveis antropométricas é uma das mais importantes, mas variam muito entre os indivíduos. Então a tendência é que essas diferenças diminuam até a idade adulta. Lembrar a diferença entre idade biológica e cronológica. Capacidades psicológicas e de motivação. Algumas pessoas naturalmente desenvolvem essas capacidades. Não sei porquê. Experiências pessoais, uma dica do treinador, uma dica dos pais, às vezes a mãe é psicóloga, dá umas dicas para o cara vai desenvolvendo, mas a tendência é que isso não aconteça naturalmente. Então a ideia da formação dos jovens é que a gente coloque essas variáveis emocionais como parte do processo de formação. Mas não pode ser assim às vezes. Então assim como eu planejo e periodizo capacidades físicas, técnicas, táticas, eu tenho que periodizar as emocionais. Eu tenho que ensinar a criança a lidar com as situações. Senão vai ser aquele negócio, o cara chega nos Jogos Olímpicos e é amarela. Mas ninguém nunca ensinou a lidar com esses problemas. Local de nascimento. Por incrível que pareça, não existem estudos, mas vocês acham que tem maior chance de uma pessoa ser jogador de polo se nascer em Bauru ou se nascer em Itaperuna, que é onde eu moro? Em Bauru. Porque tem um projeto aqui de polo aquático. Lá não tem nada, apesar de ter piscina, não tem projeto. Então até o local de nascimento influencia na capacidade do cara ser um atleta. Se você quer trabalhar com esporte com gelo, não adianta você ficar no Brasil, meu amigo, porque não tem gelo aqui. Ok? Por que aqui se joga futebol? Porque é o que a gente vê na televisão, porque é o que as pessoas discutem. Isso é processo de aprendizagem. A criança está vendo o jogo na televisão, está ouvindo o narrador falar alguma coisa, ela está aprendendo. A influência dos pais, dos treinadores e da família, de maneira geral, é muito importante para poder dar o suporte. Muitas vezes o adolescente não consegue fazer tudo sozinho, então a mãe prepara a marmita, o pai vai pagar alguma coisa que tem que pagar para poder ajudar o atleta. Mas, muitas vezes os pais passam da conta, porque eles não sabem exatamente o limite entre estimular, contribuir e encher o saco. Isso é muito sutil, até porque existem diferenças entre as pessoas. Às vezes o que para um é um estímulo, para o outro, cara, meu pai não para de me encher o saco. E os treinadores também são figura muito importante. E aqui uma coisa bacana de falar é o seguinte: se a gente for levar em consideração o que a mídia passa para a gente, os melhores treinadores são aqueles que a gente vê na televisão. Só que existe 1 milhão de 2 estudos que questionaram os atletas o que eles consideram um bom treinador. E eles não escolhem aquele treinador da idade adulta, eles lembram do treinador da base, da formação. Então, o treinador de excelência para o atleta é aquele treinador quando eu tinha 12 anos. O cara me apoiava, me dava suporte, brigava comigo, mas ele me fez melhorar. Então isso é difícil a gente entender, porque a gente não tem esse reconhecimento. Então as pessoas ficam assim, poxa, eu trabalho com a base, formo um montão de atleta e o treinador lá da ponta que vai ter reconhecimento, eu não tenho reconhecimento nenhum. Mas é assim. A sua função ali é outra, é igual o pai. Você investe no filho, toma conta do filho, limpa a bunda do filho e o filho não vai lembrar disso quando ele for adolescente.
e ele vai te tratar às vezes mal. Então a gente tem que fazer sem querer retribuição, porque filho é assim, e os atletas são assim, eles vão embora. Fazer o quê? A época do sucesso esportivo não precisa ter o desempenho precoce, como eu disse para vocês, a ideia é que o desempenho ele aconteça realmente mais tardiamente. O indivíduo vai estar envolvido com o esporte, mas o desempenho pode ser depois. O que a gente tem, na verdade, é que aqueles que apresentam desempenho precoce são aqueles que abandonam o esporte também mais precocemente. De maneira geral, isso que acontece em todos os esportes, até no futebol, por incrível que pareça. A importância da prática deliberada foi o que eu falei para vocês. Treinar é muito importante, mas tão importante quanto as horas de treino é a qualidade do treino. Então, para que uma criança de 10, 11 anos tem 7 sessões de treino por semana? O que vai acontecer? Aquela menina que gosta de polo aquático, mas ela queria fazer aula de teatro, só que ela não tem tempo para fazer os dois. Na primeira oportunidade que ela tiver um problema dentro do clube, ela vai falar o seguinte: não quero mais jogar polo, vou fazer teatro, e ela abandona o polo. Se ela tivesse tempo para poder fazer tudo, ela faria tudo, porque ela só tem 11 anos de idade. O caminho para poder ser um atleta de elite em qualquer esporte é individual. Então não adianta querer repetir o caminho de um atleta que eu tenho como referência. Eu tenho que entender que as pessoas são diferentes e tentar oportunizar o melhor para a trajetória de cada um. E esse desempenho de excelência tem que acontecer na idade adulta, não quando a gente é novo. Para poder terminar, pessoal, o que eu falei para vocês? Que o treinamento em longo prazo, os conceitos mais atuais, eles defendem que a gente tem que oportunizar a prática para todo mundo, experiências positivas, melhorar o autoconceito, que a pessoa se sentir bem, querer estar no clube, com o treinador, com os amigos, isso é importante. A genética é importante, o treino é importante e o ambiente é importante. É isso que vai fazer o indivíduo chegar no final do processo. O restante a gente não tem como saber, não tem como prever o futuro. Então eu vou manipular o que eu posso manipular, experiências positivas. E no final das contas eu tenho que individualizar o processo. Eu tenho que oportunizar e permitir que cada um acerte e erre para que eles consigam chegar lá. Então o que a gente quer é tentar controlar melhor o processo, não para que tenha-se certeza de alguma coisa, porque certeza a gente não tem, mas a gente quer tentar melhorar o processo para que a gente aumente as chances de sucesso. Está falando talvez mais de probabilidade de estatística do que de educação física. Eu vou controlar melhor o caminho do meu filho, que hoje tem 14 anos, para que ele consiga chegar lá, para que ele não vá para o mau caminho, para que ele não faça coisa errada, para que ele tenha influências que são negativas, mas nem assim ele deixe de sair do caminho que eu ensinei para ele. Eu queria lançar um desafio aqui para vocês, que é a minha última fala. Então, assim como o COB lançou esse documento geral de formação de atletas, lançou o documento também para a natação, e a gente tem esse documento para o atletismo, para o rugby aqui no Brasil, está sendo feito dos saltos ornamentais, como eu falei para vocês, e também do triatlon, e existe o documento lá da Federação Canadense de Polo Aquático. O desafio que eu lanço para vocês, Paulo, com o apoio da ABDA, é a gente tentar fazer esse documento de formação de atletas para o polo aquático. Eu acho que tem muitas experiências positivas aqui, e a ideia é, vamos tentar fazer isso, esse é o desafio que eu lanço para vocês, e que vocês possam contar com a gente. Nós temos vários professores lá que podem fazer isso, tem vários alunos, isso para a gente é muito bom e é o que a gente quer. A gente estuda e quer melhorar a prática das pessoas. Tá bom? Espero que tenha sido positivo, pessoal, nosso bate-papo. Eu fico aqui aberto para a gente conversar, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. E o Cleison e a Georgiana depois vão lançar um desafio para vocês aí também, tá bom? Que é o do mestrado deles. Vamos lá, perguntas aí, por favor. Parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora, muito boa. Eu queria só que você falasse um pouco específico do polo, quais capacidades e fatores que você lista como determinante para o polo aquático, e se teria diferença entre masculino e feminino. Legal. O que a gente pode indicar de diferencial para o polo aquático é a capacidade de tomada de decisão. Existem alguns artigos com polo que pegaram atletas já formados e pediram que eles, um estudo recordatório, pediram que eles lembrassem do processo de formação deles e indicassem quais experiências que eles tiveram, que eles consideram que foram determinantes para a formação deles.
Vou repetir a ideia. Peguei aqui alguns atletas de polo, dei um questionário para o Rudá e falei o seguinte: lembra da sua formação? O que você considera que era importante? Eles colocaram, tinha exemplos, assistir vídeos de jogo de polo aquático, assistir... Nacional? Não, esse que é o problema, não tem nada nacional. Os estudos que a gente tem de polo no Brasil, que os que eu tenho publicado, são análise de jogo, superioridade numérica e estudos com lactato. Não tem trabalhos de formação. O que eles concluíram? Que os atletas indicaram que as experiências relacionadas ao pensar o jogo foram determinantes para o sucesso deles. Então, assistir aos jogos, atividade de tomada de decisão, discussão com o treinador se eu faço isso ou se eu faço aquilo, eles consideraram como mais importante. A gente dá muita importância à parte física. É lógico que polo aquático é uma modalidade de outro planeta, mas na hora H a capacidade de tomada de decisão é a mais importante. Todo mundo cansado, eu sei. Categoria de base, formação, tem volume de treinamento para criança, ou a gente vai só naquela linha da técnica? Não tem, Paulo. O que tem na literatura, que está no documento do COB, que é a linha de raciocínio que a gente tem é a seguinte: talvez ali até os 12 anos de idade, 3 sessões de treino por semana, no máximo 4, para que o jovem tenha a oportunidade de experimentar outras coisas, para que ele possa fazer o esporte, para que ele possa se desenvolver, sessões de 60 até 90 minutos, mas que o cara possa ficar à toa, para que ele possa ir no cinema, para que ele possa ter uma adolescência. Essa é a ideia. O que os estudos falam também? Que até mais ou menos a adolescência, o final da adolescência, 15, 16 anos, que as experiências sejam mais gerais. O cara treina, mas calma. A época de meter a porrada no cara é a partir ou depois da adolescência, com 17, 18 anos. E a gente quer antecipar isso. Então, de uma maneira geral, essa é a ideia. Poucas sessões no início, sessões mais curtas, para que o jovem queira fazer o esporte, goste, mas intensificação é depois. Muito mais ênfase na técnica e na aprendizagem, de experiências variadas. Para o esporte coletivo, as experiências variadas são muito importantes. Então, talvez ter até experiências fora da água. Jogos lúdicos e recreativos fora da água, para poder ensinar cognição dentro da água. Tem muito jogo assim. A pessoa não precisa aprender só dentro da água. Rapidinho, tem um jogo bobo, que é aquele jogo da velha, que você coloca os arcos. As crianças têm que correr uma bola vermelha ou azul. E elas têm que colocar a bola dentro do arco para poder fechar o jogo da velha, que a gente faz na mão. É um jogo que envolve parte física e cognitiva, e fora da água. Então envolve tomada de decisão. É um jogo simples. Eu acho que você correspondendo um pouquinho, vou perguntar já, essa questão de você variar o tempo, essas brincadeiras, jogos cognitivos, né? Uma coisa também importante é jogo cooperativo, não só jogo competitivo. Acho importante, mas, por exemplo, aqui na BBA tem alguns outros locais que faz isso. A gente tem uma questão de ser um projeto social, e a gente quer ter a criança aqui todo dia por diversas razões, para manter no ambiente. Então, acho que uma coisa que a gente pode pensar é ter ele nessas 5 ou até 6 vezes que alguns casos a gente tem, e trabalhar variações nesse sentido, brincadeiras fora da água, lúdica e tal, porque a gente precisa ter essas crianças aqui todo dia por uma série de outros fatores, entendeu? Então, acho que também isso também entra no desafio. Perfeito. Perfeito. Então, assim, poxa, Guilherme, mas se as crianças só vierem no meu clube 3 vezes na semana, a gente sabe que elas não terão experiências positivas fora do clube. Então, que tenha 5 sessões por semana, mas não sejam todas dentro da água. Ofereçam outras atividades, que não são só esportivos, pode ser música. Crie experiências positivas para ela querer estar aqui. Não só porque é um projeto social, mesmo que fosse um projeto pago, senão você vai perder o cara. Você vai investir 5 anos da sua vida na formação daquele jovem atleta e ele vai embora. Não tem jeito. Ele vai enjoar.
E para o polo é mais difícil, você precisa de uma equipe. Na natação você precisa de um cara, ainda vai empurrando ele e vai chegar lá. Para o polo você precisa de uma equipe. Todo mundo precisa ser bom. Você acha que característica essa seleção, características A tendência é que é o processo de seleção. A tendência é que você dê mais importância aos processos maturacionais do que qualquer outra coisa. Se você tem muitos atletas, Quito, dane-se. Mas se você quer formar uma política de formação, uma política de nação, não é o caminho. Não é o caminho. Aquela ideia que eu mostrei para vocês lá. No início, todo mundo deveria estar envolvido com o esporte. Se você já fala para ele assim, você não tem condições de jogar polo, porque você é mais baixo, tem uma envergadura pequena. A criança, eu moro em Bauru, só posso jogar polo aquático, o que eu vou fazer? Ah, não sei, aqui não dá. O cara está deixando de ser um atleta. Aí, mas é bom. Isso aí. Se ele não tivesse ficado no esporte, talvez por influência dos pais, dos irmãos, do grupo, nem saberíamos quem é ele. Mas ele tem todas as condições negativas. Isso aí. Seria bacana até conversar com ele e perguntar como é que foi o processo dele. Assim, né? Isso aí. Tem um cara que você olha para ele com 10 anos, ele parece que é bom, ele realmente vai ser bom? Tem. A menina que você olha, ela é diferenciada e ela sempre será. Mas isso não é o comum. A gente tem que pensar no grupo. A massa não é assim, a massa é normal. Nós somos normais. A gente não recebeu os estímulos adequados, a gente não chega lá. A gente muda de profissão, abandona o esporte, vai para outro esporte. Relacionamento com o treinador é um dos principais motivos de abandono esportivo. Um dos principais, porque está com o treinador com muita frequência. O treinador é uma referência. Um dos principais motivos de abandono em todos os esportes. Infelizmente, a gente não tem estudos assim no polo aquático. Mas a gente tira pelos outros esportes, não só a natação, outros esportes, um dos principais motivos de abandono. Legal. Vocês estão cansados, tranquilo. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido positivo. Tinha o meu e-mail lá no início, tem meu Instagram, se vocês quiserem conversar qualquer dia, conhecerem o que a gente faz, tá bom? Vai ser um grande prazer. E aquilo que eu falei, espero que vocês se sintam à vontade para que a gente possa conhecer o que vocês fazem e contribuir com a prática de vocês. Porque eu brinquei no início, poxa Guilherme, eu queria entender melhor esse sistema de jogo aqui. Gostaria de fazer uma bateria de acompanhamento dos meus jogadores durante a formação deles. Vocês podem ajudar a gente? Vamos ajudar. Tá bom? Pessoal do Rio que é mais fácil, quiser fazer mestrado com a gente, fiquem à vontade, de verdade. Para a gente é o maior prazer.